pensamentos e os argumentos claramente do que a gente pensa sobre as coisas. Não adianta a gente fazer uma mesa onde todas as pessoas na mesa têm a mesma posição. Isso não é academicamente e politicamente produtivo para um debate claro e franco sobre a realidade. A gente quer trazer a realidade e trazer as vozes que estão postas na sociedade para a gente discutir elas e chegar em conclusões que possam nos ajudar a entender melhor qual é a realidade do nosso país. As propostas, para que as propostas sejam efetivadas. Isso entra na parte burocrática do centro acadêmico, que é muito importante, que é muito interessante, inclusive, que é entender como funciona essa engrenagem interna que é a universidade. Tão complexa, através dos seus conselhos, das suas instâncias, dos presidentes de cursos, das faculdades. Então, diversos membros do nosso grupo saíram enquanto militantes individuais para concorrer aos conselhos da nossa faculdade. Então, através de uma atuação nos conselhos, a gente consegue ter um panorama mais geral e institucional do que está sendo posto e acontecendo na faculdade. Nós utilizaremos as ferramentas institucionais necessárias dentro da nossa universidade para dialogar e tornar efetivas as nossas pautas. O diálogo ele é importante e essa é sempre a posição da qual nós falamos. Nós queremos dialogar, vamos dialogar com as instâncias necessárias de poder dentro da universidade, vamos dialogar com a fundação, com a reitoria, mas nos nossos termos. Nós vamos dialogar representando os estudantes, não abrindo mão dos nossos direitos, mas nós entendemos que é importantíssimo que haja o diálogo institucional, porque as coisas não saem aqui dentro dessa estrutura louca e mecânica que é a universidade, sem esse diálogo. Só que é um diálogo em que nós trazemos claramente as demandas dos estudantes para que elas sejam efetivadas. E Beatriz, só voltando na sua pergunta sobre como as propostas vão ser efetivadas, além da questão da representação discente, que a contestação está massivamente presente, é nossa posição que a fiscalização do estudante é fundamental. Numa gestão, o estudante tem que cobrar a gestão que as propostas sejam efetivadas, e isso é fundamental. A participação do estudante é nesse sentido, trazer o estudante para o CA, trazer o estudante para compor o projeto junto com a gente, é nesse sentido. A gente tem uma proposta, precisa ter uma fiscalização estudantil para que essa proposta seja efetivada. Obrigada. Eu só queria fazer um adendo aqui. Na última fala, a nossa companheira discorreu bastante sobre a base, sobre a nossa pauta de opressões. Eu acho que isso é natural num coletivo que a gente fala tanto sobre isso e que isso é tão pautado. Mas aí, já associando com as duas pautas de agora que não são divergentes, e com relação às propostas, né, que foi dita aqui pela nossa companheira, para a gente falar sobre propostas. Enfim, a gente tem diversas propostas e agora... fazendo aí esse adendo, como, por exemplo, atuar com relação à flexibilização e revisão da grade curricular dos alunos. A gente sabe que a grade da PUC é extremamente fechada, as optativas estão lá para o final do quinto ano, as pessoas não conseguem se formar enquanto estudantes e pensantes, né, enquanto profissionais pensantes daquela área específica. A gente sai quadradinho até o quinto ano. Nós temos também uma pauta da expansão do subsídio do bandejão. A gente acha que isso, inclusive, foi uma das grandes pautas da ocupação da reitoria no começo do ano, na qual nós estávamos presentes. A autonomia da universidade frente à ala conservadora da igreja. Ano que vem a gente tem a eleição para a reitoria. A gente acha mais do que essencial que o centro acadêmico seja ativo nesse sentido, seja ativo levando a pauta do estudante, que é uma autonomia universitária aqui dentro, que é uma autonomia da vivência universitária, sem essa intervenção extremamente massiva da Igreja Católica, tentando interferir em todos os nossos espaços. E aí exatamente o que a nossa companheira comentou aqui sobre a Cátedra Foucault, que é exatamente isso, é a Fundação São Paulo de novo, a igreja de novo, tentando intervir na nossa convivência como aluno, na nossa formação acadêmica, o que a gente acha isso extremamente prejudicial. Além disso, com relação com a efetivação e com a divergência de pensamentos, o nosso modelo de colegiado aberto ele dá total amplitude para esse debate. A gente abre um colegiado aberto exatamente para isso, para que as pessoas possam vir e debater e colocarem as suas ideias, para que elas possam debater ideias diferentes, posicionamentos diferentes. Mas isso, como a gente já falou, sem esquecer de princípios que vão reger o nosso grupo. A gente não vai aceitar a opressão aqui dentro, a gente não vai aceitar nenhuma pauta que vá oprimir ninguém, nenhuma pauta que vá contra os princípios que sejam basilares no que a gente tem como projeto de centro acadêmico, que é o que a gente está expondo aqui. Isso é essencial. A gente não vai aprovar nenhuma festa opressora, como era Cabaré, na época que era Cabaré. Isso não vai passar. Isso a nossa gestão não pode admitir. Acreditamos que nenhuma gestão pode admitir. Aí para medidas um pouco mais simples, vamos dizer assim, porque é muita medida de luta, né?
por exemplo, a cátedra Fructco e tudo mais, não tem uma ação realmente direta que possível. A gente colocou como uma das nossas pautas é uma biblioteca colaborativa de textos do 22. Como funcionaria essa biblioteca? Você, aluno do primeiro ano, que seria no caso eu, que estou concluindo o primeiro ano agora, no ano seguinte, eu tenho, pelo menos não sei se todos têm, uma pasta com vários textos, não vou dizer todos porque muitos se perdem no meio do caminho, textos xerox que eu não vou usar mais. E a ideia é que dentro do CA do 22 a gente tem um espaço para que esses textos eles possam ser reutilizados. Então, o aluno do plano seguinte, ele pode ir lá, procurar o texto e fazer a utilização dele daquilo que antes ia para o lixo, que não seria utilizado e tudo mais. Como foi colocado aqui com relação aos conselhos da faculdade, nós compomos tanto o conselho da faculdade como representante discente, nós temos aí representatividade em 2 anos diferentes, como 2 representantes dentro do Consum e que estão efetivamente participando dentro da faculdade de Direito e dentro da universidade. Então as pautas debatidas com relação ao controle da universidade, a toda a vivência acadêmica da universidade, a gente também traz a gente tem debate lá dentro, utilizar a via burocrática da PUC para debater esses temas. A gente não acredita que é a principal via, talvez é uma via sim, que a gente tem que utilizar, mas a principal via é a mobilização dos alunos, é que os alunos vão para cima, entendeu? Vão para a mobilização. O Leonardo Vitra e também o Augusto Petro. Bom, primeiramente, boa tarde, como já falou, meu nome é Leonardo. Eu queria primeiro agradecer a todos que estamos aqui nessa manhã. E a minha pergunta, primeiro quero fazer uma intervenção rápida aqui e falar que a primeira coisa que eu vi na PUC aqui quando eu fui fazer a matrícula, eu fui utilizar o banheiro, eu vi no banheiro uma frase assim, gado tem que morrer, tipo, desenhado na parede e tudo mais, e eu ouço direto piadinhas racistas e algumas outras coisas pelos corredores. Então eu quero saber, eu gostei inclusive muito bem como vocês responderam a última pergunta, que eu achei que foi a mais pragmática, assim, gostei que saiu um pouquinho da teoria e vamos um pouquinho para o que vamos fazer na prática. Eu queria que vocês respondessem como é que a gente luta contra as opressões, mas não de forma institucional. Não só, porque o problema não está só na PUC, não está só no aparelhamento da igreja, mas está também na mentalidade dos alunos que entram aqui, como a gente trabalha essa desconstrução nos que estão aqui, porque eu acho que, né, como a gente sabe, o preconceito ele é estrutural, mas não está só na estrutura, também está na base. Então é isso. Bom dia. Foi dito aqui que o CA 22 de agosto, a gestão anterior, demorou um pouco para se posicionar sobre a relação à ocupação e outros temas relativos à gestão. Porém, o que me foi dito é que a gestão foi uma das poucas que fez uma Assembleia Geral com o estudante para saber o posicionamento dele antes de estar tomando alguma posição. Sendo assim, eu queria saber das 2 chapas, qual vai ser a atuação deles durante esse ano? Se vai ter a mera sobreposição dos seus princípios sobre a posição do estudante, ou vai ser feito algum tipo de Assembleia Geral, algo que vai levar em conta o posicionamento atual dos estudantes? É isso. Agora é a depois. Com relação às pautas de opressões, ótima pergunta, a gente tem esse debate, como a gente já falou aqui diversas vezes, é um debate assim corriqueiro, a gente está debatendo isso o tempo todo, porque é mais do que essencial, é uma formação que vai perpassar e vai transcender todas as áreas que a gente atua, todas as áreas de movimentos, área acadêmica, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, na vida, em todos os lugares. É mais do que essencial debater opressões. Nesse sentido, como a gente já falou sobre a nossa participação por dentro das vias burocráticas da PUC São Paulo, tem, por exemplo, no Conselho da Faculdade de Direito, uma proposta apresentada sobre uma reformulação, na verdade uma diretriz que vai contra as opressões, que aí ela coloca, tem uma proposta sobre como combater opressões dentro da Faculdade de Direito. E nessa proposta a gente fez uma mobilização, a gente está na continuidade dessa mobilização, procurando o Coletivo Iabá, procurando a Frente LGBT, procurando o Negraçô, porque a gente acredita que nessa proposta, inclusive foi feita por uma das professoras da casa, ela coloca como se fosse um absurdo ainda existirem opressões
dentro da universidade, como se a PUC São Paulo fosse um espaço assim alternativo ao mundo e que, nossa, que absurdo, ainda existiam opressões aqui. Ela coloca assim com um tom quase, nossa, que absurdo, eu nunca vi opressões. Não, a gente vê opressões aqui quando a gente chega quando chega um estudante negro para unir isso aqui e é separado da sua classe, porque a classe não aceita um grande número de negros, não aceita um grande número de pró-unistas que entram ao mesmo tempo. Quando uma classe é segregada, isso aqui é opressão, é isso aqui que acontece dentro da PUC São Paulo. Tudo isso que está colocando, isso aqui é muito real, a gente vive isso todo dia. A gente vive na pele isso aqui, vive na pele literalmente isso aqui. Tanto as mulheres do nosso coletivo podem falar muito melhor disso, eu não tenho nenhuma autonomia para falar disso, mas posso falar na questão negra. Enfim, a gente participa por dentro das vias burocráticas, mas essa não é a principal. A principal é a nossa via de luta, que a gente acompanha outros movimentos, aqui dentro da PUC, fora da PUC, falando exatamente sobre esse tema, debatendo opressões, como a Ana falou, está participando do IABA, a gente tem participantes em outros coletivos. Enfim, a nossa pauta de opressões é realmente funcional nesse sentido. Aí uma proposta concreta, já que o pessoal gostou bastante, a gente está colocando, é a proposta da nossa gestão de ter um ciclo de formação continuada, porque a gente não acredita na ideia de que você vai assistir uma palestra e ali acabou e beleza, a partir daqui eu estou consciente, eu não cometerei mais machismo, não serei mais racista, não farei mais nenhum tipo de coisa, tá? Então é uma das propostas com relação a isso. Com relação à pergunta do Augusto aqui, na verdade, a colocação do Augusto, a gente acredita que um centro acadêmico que é politizado, ele não vai esperar a ocupação da reitoria acontecer, a ocupação da reitoria acabar, os alunos serem processados, para chamar uma assembleia geral para perguntar, então, alunos, o que vocês querem fazer, porque a gente não tem nenhum posicionamento sobre isso. Na nossa visão, o centro acadêmico é um instrumento político, e a gente tem autonomia para apoiar os estudantes que estão lá se mobilizando por pautas que são dos estudantes. Não tem como o centro acadêmico falar, ai, nossa, mas isso aqui não é do meu princípio, ai... Enfim, acho que subsídio do bandejão é princípio de todos os estudantes, porque para que os estudantes tenham permanência na faculdade, na universidade, eles têm que pagar menos do bandejão. A Bolsa Xerox é outra das pautas que estava lá e é outra das pautas que a gente tem que defender. Se o centro acadêmico não consegue defender isso, eu acredito que assim, a nossa gestão ela vai sim se posicionar com relação a isso. A gente não vai esperar tudo isso acabar para depois para depois se posicionar. O centro acadêmico do 11 de agosto, da Sanfran se posicionou, o Mackenzie se posicionou e o centro acadêmico 22 de agosto não se posicionou sobre a ocupação da reitoria aqui dentro da PUC São Paulo. Isso para mim, para nossa gestão, é algo absurdo. Isso não pode acontecer. Você quer o link do posicionamento? Depois da ocupação é fácil. Em relação à questão da ocupação, acho que eu fiquei bem contemplada pela fala do companheiro. Foi isso que aconteceu. Aconteceu alguma ocupação e depois convocaram uma assembleia para decidir se apoiava ou não. A gente acredita que tem que haver um debate com os estudantes quando acontece alguma coisa assim, mas a gente acha que o debate não pode viabilizar tomar as decisões. Tem certas situações extraordinárias na qual o CA tem que se posicionar, e ele tem legitimidade para se posicionar porque ele foi eleito com um posicionamento político forte. A partir do momento que a gente foi eleito pelos estudantes, se colocando em defesa dos estudantes, a gente não pode deixar de se posicionar, especialmente porque naquela situação tinham estudantes sendo perseguidos politicamente pela Fundação São Paulo. E nisso, é obrigação do centro acadêmico defender e cuidar dos estudantes que ele representa. Agora voltando à pergunta do Leonardo, Leonardo, uma questão que eu ouvi agora, eu como um homem negro, gay, não é corriqueiro falar de opressões, não é corriqueiro nem na universidade falar de opressões, independente de muitos movimentos estar aqui juntos para lutar contra isso, não é corriqueiro, e eu não escuto isso. Eu escuto quando eu vou falar para alguém, eu vou me posicionar, mas dentro da faculdade, fora da faculdade, não é corriqueiro falar de opressões. O nosso grupo, ele é contra e combate todo modo de opressão, dentro do âmbito da faculdade ou fora. Só que mesmo a gente sabe que as opressões são frutos e alicerces da nossa sociedade que a gente vive hoje, eles não são parecidos, eles não são iguais. Eles têm modos diferentes da gente combater eles. E não dá pra gente colocar tudo isso num saco de opressão e vamos ser contra machismo, racismo, sabe? E
LGBTfobia, entendeu? Assim, aí, gente, cadê as trans na universidade? Não só na PUC, mas nas universidades públicas, nas outras universidades. Gente, não tem. Não tem, isso tem que ser debatido. E não é debatido, não é corriqueiro falar sobre isso. Não é corriqueiro falar sobre trans. Entendeu? E isso não é. E alguma das nossas propostas, Leonardo, para ir contra isso, é fazer uma ouvidoria para as pessoas relatarem as opressões, dialogar com a faculdade para o amparo e a tomada de medidas internas e legais contra essas opressões, campanhas de conscientização para ser corriqueiro, a gente fala de opressão dentro da PUC, e maior diálogo do 22 com os grupos do ProUnice, Negraçou, IABA e a Frente LGBT, e palestras e rodas de conversa sobre essas questões. Feminicídio da mulher cis e trans, isso não é falado aqui dentro da PUC. Muito poucos aqui têm contato com isso no dia a dia, entendeu? Poucos aqui. Então, assim, essa questão, me desculpa, mas assim, a PUC é um lugar que, assim, sem você ter diálogo, já é opressor. Você já chega aqui e já fica meio assim. Ainda mais que você vai num banheiro fazer uma matrícula e você vê essas questões. Todo mundo falou do Mackenzie na hora que apareceu a questão do racismo na parede do banheiro do Mackenzie. Mas aqui isso também tem. E apareceu no centro de serviço social e isso foi apagado, ninguém viu. E aí quando é do Mackenzie, vamos falar mal do Mackenzie. Mas aqui a gente também tem isso aqui, e muito mais. Então, assim, essas questões têm que ser faladas, e eu concordo, tem que ser corriqueiro falar de opressão dentro da PUC. Mas isso não acontece, não é corriqueiro falar de opressão dentro da PUC. Gente, já pedi mais licença para vocês, por uma questão de tempo, para a gente conseguir concluir todo o debate antes do meio-dia, a gente vai fazer uma pequena alteração agora. A gente teria mais 4 perguntas para serem realizadas, seriam 2 blocos, sendo 4 minutos. As chapas já concordaram em fazer essas 4 perguntas e um bloco só, sendo aumentado o tempo de 4 para 6 minutos, para a gente ter o tempo de concluir a fase de perguntas e poder passar para as considerações finais. Então, nesse momento, a gente vai pedir para as 4 pessoas que faltam, para Mariana Coimbra, Monize, Thaís Freire Terno e Renê Silvestre, para vir aqui fazer as perguntas, por favor. Thaís Freire. Então, são vocês 3. Alguém quer começar? Alguém quer fazer uma comissão? Oi, sou a Thaís. Minha questão vai ser voltada para a contestação. Só uma coisa, você faz direito? É que a gente combinou que só poderia pessoas de direito. Tá. Não, é porque como eu compus a creche, o que a creche foi tirada. Obrigado, desculpa. Oi pessoal, sou a Monize, sou do 3º ano e eu tenho algumas questões para as chapas. Eu tive um problema particular com os certificados em relação à atual chapa e eu gostaria de saber o posicionamento de vocês, se vocês vão continuar com esses certificados coringas, porque pelo que eu vejo é uma forma de falsificação de documento e isso é vergonhoso dentro de uma faculdade de Direito. Segunda coisa, eu queria saber também do posicionamento das chapas em relação aos hinos da bateria, se vai ter alguma articulação com o IABA e tal, para uma reanálise crítica sobre os atuais hinos. Eu tenho uma proposta também que, em vez de cotas de Xerox, sejam escaneados os textos, porque eu acho que vai beneficiar um grupo maior de pessoas. E, para fechar, eu acho bizarro as chapas terem que explicar coisas como repasse, AJ, num ambiente que seria apenas de debate. Então eu queria saber da proposta das 2 chapas, como é que vocês vão fazer para
extinguir esse abismo que existe entre o centro acadêmico, os estudantes, o coletivo Iabá, os outros coletivos, e queria deixar claro também que por mais que as meninas não façam parte do Iabá, poderia haver uma articulação com o centro acadêmico para expandir e dar publicização para as demandas.